alguns aprendizados só podem vir através da dor. Tem coisas que só a dor é capaz de ensinar. Você precisa aprender e pela tristeza passar. No vídeo de hoje, eu quero falar brevemente com aquelas pessoas que determinaram que porque até hoje todas as dinâmicas relacionais da vida dela fracassaram, seja com família, seja nos afetos, seja no sexo, seja no trabalho, e elas meio que jogaram a toalhinha, né? Eu joguei a toalhinha, parei com tudo. Isso é uma grande tolice, né? Uma grande bobeira. A gente tem que entender que o nosso passado, ele é muito importante sim, de alguma maneira ele fundamenta as bases para a nossa ascensão, a verdade é essa, mas o passado precisa ser olhado de maneira transcendente e de maneira ascensional. O passado nos traz de alguma forma as bases que nos ancoram hoje, que nos sustentam de alguma forma sim, mas mais do que isso, aquilo que nos puxa e aquilo que nos catapulta para o progresso é o nosso olhar para o futuro. E é por isso que é profundamente importante olhar para o horizonte. Pessoas que vivem ilhadas, pessoas que vivem como se fossem colônias, sabe? Onde tem muitos morros, muitos montes e você não pode ver o horizonte, são pessoas que tendem a ter uma perspectiva para a vida um pouco acomodada e um pouco pessimista, porque ela não consegue enxergar além. Porque onde quer que ela olhe, é como se os olhos dela sempre estivessem encontrando uma barreira. Eis a importância de erguer sempre os olhos para cima ou para frente, quando a gente anda. Se eu não puder olhar para cima, porque eu preciso também prestar atenção no caminho, eu devo olhar para frente. E o nosso futuro, ele é sempre definido pela intenção que nós ancoramos no momento que nós abrimos os nossos olhos. Porque os nossos pensamentos, eles são criativos. O nosso pensamento, ele dá forma à nossa realidade, mas o que dá vida à nossa realidade é aquilo que a gente sente. O que significa que todos os dias, quando a gente acorda, a gente precisa ancorar uma intenção. Uma intenção de poder, uma intenção de amor e uma intenção de domínio próprio. Deseje todos os dias, então, se aproximar mais do Criador. Deseje todos os dias, então, ter cada dia mais clareza e lucidez da existência dele e da presença dele dentro de você e fora de você, na sua vida, bem como na vida dos outros. Porque às vezes as pessoas ao nosso redor não são conscientes da presença do Criador. E quando você é muito conectado com Deus, você enxerga Deus não só na sua vida, mas na vida do outro. E aí Deus pode usar você para mostrar para o outro como ele está absolutamente presente na vida do outro, mesmo que pareça que não. Interessante. O passado, ele traz sim as bases do nosso presente atual. Mas a nossa vida, ela é definida a todo instante a partir das nossas intenções. E as intenções têm a ver com o futuro. É o que você intenciona. É a ação que está por vir. É o desejo desapegado. É a espera boa, a boa expectativa. A expectativa que agrega. Então, quando diz, eu não crio expectativa, depende. Existem expectativas e expectativas. Existe uma expectativa co-criativa, uma expectativa criadora que ela é muito positiva. Porque ela ancora e ela fomenta, ela fortalece a nossa intenção. Porque é uma expectativa que é em si mesma uma bola de energia esperançosa. Então eu espero que aconteça isso, isso, isso. É um comando. A expectativa, ela alimenta o anseio. Então eu quero, eu quero um carro. E eu espero conseguir um carro esse ano. Ou seja, é como se fosse um turbinador do meu desejo. E aí eu solto. Quando nós falamos de relacionamento, então,
Muitas pessoas largaram as toalhinhas, muitas pessoas desistiram e muitas pessoas, sem se darem conta, elas estão turbinando seus anseios com expectativas maléficas. Então, porque o seu passado foi ruim, elas criaram uma crença de que sempre será ruim. Então, ao invés de ser puxada pelo futuro, ela cria uma rotina mental e emocional e naturalmente co-criativa que o seu passado está sempre empurrando a sua realidade. E esse passado, necessariamente, na visão delas, deverá se reafirmar. Então, sem que ela se dê conta, ela está esperando. Então, ela dá a chance para alguém esperando o pior. Esperando, com certeza isso aqui vai ser horrível. Com certeza esse relacionamento não vai para frente. Com certeza esse relacionamento tá fadado a fracasso. Ela já sabe. Então ela vai assim, eu só vou ficar mesmo só pra ver. Então, e aí quando dá errado, ela fala, não falei. Mas ela, sem saber, ela co-criou uma realidade de fracasso. E a gente precisa começar a entender que nós somos os catalisadores da nossa vida. A verdade é essa. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos definem a todo instante a realidade daquilo que a gente vive. Quanto mais a gente se conscientiza disso, quanto mais a gente se torna consciente dentro de tudo isso, mais a gente começa a ser agente co-criativo de maneira ativa. Então, poxa, se você tá com uma pessoa que você vê que é uma pessoa legal e que você gostaria no seu íntimo que fosse um relacionamento saudável, ao invés de você co-criar realidades pessimistas, dê uma chance a você e a essa pessoa e crie, espere, né? Tenha uma expectativa saudável e positiva de que, dessa vez vai dar certo. Espere que dê certo. Ah, mas deu errado. Depende, o que é dar errado? Pra gente saber se um relacionamento deu certo ou deu errado, a gente precisa entender qual que é o propósito dos relacionamentos. Todos eles. Todo relacionamento tem um fundamento, tem um propósito divino, que é nos aproximar mais de Deus. Ah, eu quebrei a cara, quebrou a cara, mas esse quebrar a cara te aproximou mais de Deus? Te tornou mais, te levou mais para perto dele no sentido de, cara, de novo, eu tô tentando ser melhor. Bom, o que será que eu fiz de errado que eu acabei não conseguindo? Mas tomara que a próxima vez eu estou determinando que a próxima vez eu vou acertar. A próxima vez eu vou acertar mais que essa. A próxima vez vai dar certo. Se todas as vezes que você termina, mesmo que você quisesse estar, você consegue ter o coração leve, consegue ter o coração esperançoso de que você de uma forma ou de outra está se aproximando mais de Deus, você não fracassou no seu relacionamento. E mesmo se você, nas suas perturbações mentais, tenha a impressão de que foi realmente tudo muito ruim, não estou mais próximo de Deus, na verdade a dor nos aproxima de Deus também. Mesmo que eu não esteja consciente disso. Mesmo que diante da dor eu esteja blasfemando contra Deus e dizendo que Ele não presta, que Ele é um isso, que Ele é um aquilo outro. Até mesmo nessa dor ingrata e nessa dor que é desonesta, porque ela não leva em conta a minha participação na minha ruína, mesmo essa dor, de uma maneira ou de outra, também nos aproxima de Deus. Talvez dê a impressão que está afastando de Deus naquele momento. Mas no final de tudo, a gente percebe que tudo esteve sempre nos conduzindo para Deus. E por mais difícil que seja, de novo, quebrei a cara, acontece. Precisa entender que esse quebrar a cara, às vezes não foi um quebrar a cara. Às vezes foi, e sempre é, uma forma de te preparar para uma aventura maior, para uma prosperidade maior. Acontece que os condicionamentos e as expectativas maléficas de que sempre tudo vai dar errado, porque os pensamentos que são irreais e que não são honestos e que não são verdadeiros e que não correspondem com a realidade, mesmo que seja real para você, porque você sente a dor. Mas aí a gente entraria num papo metafísico aí, muito louco, e hoje é um vídeo um pouquinho mais curto. Não vou entrar nesse rolê. Mas quem quer mergulhar, vai rolando para baixo aí. Tem vídeos longos falando sobre coisas bem mais profundas do que o que a gente está trazendo hoje. Então, só para dizer, amigos e amigas, queridos e queridas, tenha uma boa expectativa. Espere um bom relacionamento. Nem porque os seus relacionamentos passados fracassaram, que fracassaram de verdade.
Porque se você olhar para você hoje e para você ontem, se você é mulher, esses relacionamentos te tornaram mais racionais por meio da dor? Será que você não era uma pessoa muito, sabe? Ai, meu Deus, ai, eu vou casar com ele. Ou seja, muito emocionada. E não digo emocionada criticando as pessoas que colocam o coração no que fazem. Não é isso. Não é isso, não é isso. Eu estou falando emocionada de maneira histérica. É isso que eu estou dizendo. Uma coisa é ser emocionado no sentido de colocar coração e fé naquilo que faz e nas pessoas com quem está se relacionando. E outra coisa é uma histeria emocional. A pessoa não fez nada que validasse a sua ideia de casamento com ela e você começa a tratar a ficante como marido. Isso é diferente de uma espera positiva de que, meu, tomara que dê certo. Eu vou fazer o meu melhor para que esse relacionamento dê certo. É diferente. Então pensa, a primeira desilusão amorosa que você sofreu, como que você era? E hoje, você tá mais racional? Hoje você, quando alguém te promete alguma coisa, você toma mais cuidado? Você fala, tá bom, vamos ver se você vai fazer isso que você tá fazendo. Porque se você for ficando mais racional, e na imaturidade as pessoas podem pensar que você foi ficando frio, não é fria. Foi ficando racional, foi ficando coerente. Foi começando a se proteger. Então você cresceu. Você talvez só não tenha atrelado isso com o processo de crescimento espiritual. Mas tudo estava ali junto que você estava crescendo espiritualmente. Então se antes você era uma pessoa imprudente, porque era ingênua, porque não percebia o mal, porque era desligada para o mal, porque queria ver apenas o que queria ver e se colocava em perigo, se colocava em risco, naturalmente atraiu predadores, foi dilacerada até a alma, foi, ainda tem alguns traumazinhos, pode ser, mas você ficou mais racional, você ficou mais consciente, você começou a pisar 2 pés para trás, você começou a colocar Deus na direção das suas escolhas, do tipo, pai, se for tal pessoa me dê um sinal, que eu não tô afim de me envolver com gente babaca. Então você cresceu. Então você se aproximou de Deus. Então, num ato de humildade, você deveria agradecer a Deus. E deveria agradecer a essas pessoas que passaram pela sua vida. Eu vou agradecer aquela pessoa que fez isso. O ideal seria. Não tem problema. Vou te contar um segredo. Todos os espíritos que vivem na Terra e que já estão fora da Terra, que já viveram dores maiores que a sua e que já deram mais cabeçada que você hoje, não existe um único espírito que não agradeceu aos seus algozes. Todos terminam agradecendo, todos terminam entendendo e todos terminam dando graças a Deus e dizendo, meu Deus, se eu estivesse passando por isso na cabeça que eu tenho agora, meu pai, pode mandar a próxima prova porque eu estou preparado. Tudo a seu tempo. Se você ainda não consegue fazer isso, não tem problema. Agradecer a Deus ou agradecer aos seus algozes, não tem problema. Não tem problema. O que a gente não pode é se fechar para o amor. O que a gente não pode é fechar o nosso coração para sentir. Porque a gente fala, se eu sentir, eu vou sofrer. Não é isso. Ser prudente não é se fechar para o sentir. Ser prudente é avaliar se o discurso do meu pretendente ou da minha pretendente é alinhado com o que ela faz ou com o que ele faz. Isso é ser prudente, isso é ser maduro. E a mulher madura é uma mulher que se tornou racional. Agora, se você é um homem que, porque quebrou muita cara, começou a se tornar um homem mais emocional, um homem mais sensitivo, mais sensível também, então é bom. Glória a Deus. Porque antes você era um cara frio, você era um cara arrogante, você era um cara que queria cagar nas costas de todo mundo, mas aconteceu o contrário com você. Você queria iludir, mas você foi iludido. E quando você foi iludido, você percebeu que iludir não é bom. Então você começou a determinar para você que você nunca mais queria atrair ninguém que te iludisse e que você também não quer iludir mais ninguém. Ah, mas eu tô assim com as mulheres, não confio em mulher. Tá, mas você quer confiar no fim. Você quer encontrar alguém que te mostre que é importante confiar. Então você se tornou um homem emocional. Você se tornou um homem que pensa nos outros. E tudo que você pensa em você, você coloca o outro na frente. Você fala, poxa, mas será que eu ia querer que fizesse comigo? Vou tratar essa mulher direito, ou vou tratar esse homem direito. Não vou ser babaca, não. Que é muito ruim ser feito de idiota. Olha aí. Então antes, olha como você tinha uma mente egóica, uma mente babaca. Olha como você era infeliz.
nos seus pensamentos e olha como você se aproximou de Deus. Olha como Deus está vivo dentro de você. Você só talvez não tenha conectado a ideia de Deus. Você só talvez não tenha conectado que essas mulheres ou esses homens que passaram pela sua vida te desiludindo vieram para te mostrar que o seu pensamento era equivocado. Antes, se a sua vida, se os seus projetos tivessem dado certo de relacionamento, de você ser um grande babaca com todo mundo, olha para você ver o karma que você não ia ter acumulado na sua vida. Olha para você ver a trilha de dor que você não teria feito na sua vida. Olha para você ver, fizeram você sofrer muito, não fizeram? Isso é só você. Agora imagina 10, 20 pessoas com a dor que você tem no peito. Então a dor ensinou. A dor ensinou que você não quer sofrer. A dor ensinou que é melhor estar sem ela. E quem sofre, e quem conhece a dor que passa, reconhece alguém que está sofrendo e tem no seu coração um sentimento altruísta de que eu não desejo que ninguém passe isso. Eu não quero ninguém passando por essa dor. Porque eu já senti essa dor e é muito doída. Então, se ele era um pai, que se fosse pai, vindo a ser pai, passaria noções totalmente infernais para os seus filhos homens, ele já não vai mais fazer isso. Porque ele sofreu. Sofreu na mão de mulher ou sofreu na mão de outros homens, não importa. Mas ele se tornou consciente disso. Ele se tornou consciente disso daí. E ele não vai mais idolatrar comportamentos cafajestes. Porque ele, apesar de ser homem, só conheceu mulher cafajeste. E ele começa a ter repúdio disso daí. Ele se tornou um homem mais humano, mais emocional, mais afetivo, que se coloca no lugar do outro. Então, poxa, quebrar a cara foi bom demais. Quebrar a cara te tornou mais humano, se você é homem. Quebrar a cara, mulher, te tornou mais racional. Então você não fracassou nos seus relacionamentos. Não houve fracasso, não houve dor. Aliás, houve a dor, mas não houve fracasso. Você só cresceu. E agora que eu tô falando pra você que Deus estava em tudo isso, de alguma forma, se você for uma pessoa humilde, você vai levar os olhares pro céu e vai falar, nossa Senhor, realmente, eu nunca pensei desse jeito. Agora eu tô mais racional mesmo. Agora, se você é mulher, você vai ver, eu tô me priorizando mais. Antes, o cara estralava o dedo e eu tava lá igual uma cadelinha pra ele. Agora não. Agora eu não sou cadela de ninguém. Agora eu percebo que eu sou uma rainha. Eu percebo que eu devo ser tratada como uma rainha. Eu não aceito pouco. Antes eu aceitava tão pouco, hoje não. O trauma te lapidou. Foi tão doído te esfregar a cara na brita da humilhação que você se oferecia quando a pessoa não fazia questão nenhuma da sua presença, que você percebeu que, eu só quero agora alguém que faça questão de mim. Você cresceu. Olha aí. Olha aí. Agora você sabe se posicionar. Ter sofrido fez você procurar se vestir melhor, fez você procurar se expressar melhor, fez você aprender a dizer não. E porque você aprendeu tudo isso e se tornou uma mulher mais autônoma, mais racional, mais dona de si, você começa a atrair homens que estão dispostos a pagar o preço para ter uma mulher como você. Ou uma mulher, se você for homossexual, ou enfim, bissexual, quer que seja. Então, a desilusão amorosa foi uma bênção de Deus. Porque alguns aprendizados só podem vir através da dor. Tem coisas que só a dor é capaz de ensinar. Você precisa aprender e pela tristeza passar. Escuta a música Céu Azul do Naruto traduzida. É muito boa. Tem coisas que só a dor é capaz de ensinar. Você precisa aprender e pela tristeza passar. Os sentimentos em nós precisamos entender e com palavras o coração mostrar. Alguma coisa assim. Faz tempo, não lembro. Mas Naruto é o melhor anime que já fizeram na face da Terra. Assistam. Todos têm que assistir. Mas é verdade. Tem coisas, meus amigos, que só a dor pode ensinar. Tem certos aprendizados, tem certos níveis de maturidade espiritual que só pode ser alcançado por meio da dor. Então,
Comece a ancorar diariamente a intenção de ser mais amoroso. Comece a ancorar a intenção, seja puxado pelo seu futuro e não empurrado pelo seu passado. É isso que eu quero dizer. Comece a ancorar todos os dias na intenção de, Senhor, eu ancoro hoje a intenção de que eu serei o melhor que eu posso ser e que eu também verei o melhor do meu dia todos os dias. Não importa o que eu estiver passando de ruim, eu quero sempre ver o melhor daquilo. Não na positividade tóxica, não é isso, não é positividade tóxica, mas é consciência com Deus. Quanto mais consciente de Deus a gente se torna, mais a gente começa a perceber que tudo que Deus faz é para o nosso bem. E a gente começa a entender que não existe nada no universo que não seja sobre amor. E que o amor não é nada do que a humanidade da Terra pensa que é. E que Deus é um pai amoroso e que quer o crescimento e a autonomia dos seus filhos. Quer que eles tenham consciência. Só que a consciência só pode vir através da experiência. Então, se o homem lá tinha uma consciência cafajeste, você é cachorrão, mas aí aconteceu alguma coisa na vida dele, ele se tornou um homem obeso, não podia ser cachorrão porque ele era obesa, porque não é todo mundo que quer ficar com um homem ou uma mulher nessas condições, e ninguém é obrigado a ficar com alguém que não se cuida, porque isso revela muito sobre o seu estado interior, tá? Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. E aí, como ele ou ela começaram a se descuidar, ele não pôde animar a intenção de ser cachorro como ele idealizava. Ele só não foi cachorro porque ele não podia. Ou quebrou uma perna, ou perdeu uma perna, perdeu um braço. Então diminui. Mesmo que você seja muito bonito, não é todo mundo que quer ficar com uma pessoa que tem uma deficiência. Eu tô mentindo? Não é todo mundo que quer ficar. Porque essa é uma humanidade que liga muito mais pro corpo do que pra essência. Então, mesmo que a pessoa tivesse uma mente de cachorrão, uma mente de um cafajeste, ele não pôde viver aquilo. Porque a circunstância material da sua vida não lhe permitiu. Porque ou ele se tornou um homem obeso, ou aconteceu alguma coisa na sua fisicalidade que impossibilitou isso. E, ao contrário de abusar de pessoas como ele idealizava emocionalmente, ele foi abusado. Ele gostava e era maltratado. Ou seja, através da dor ele aprendeu que aquilo que ele desejava, quando ele era mais novo, era uma atrocidade. Hoje ele é um homem maduro. Hoje, através disso, ele foi se cuidar. Emagreceu ou aceitou a sua deficiência e entendeu que não é a deficiência que faz ele ser mais ou menos homem, mais ou menos mulher, e começou a cultivar o que ele tem dentro. Porque é aquilo, se o meu lado externo não concorre a meu favor, eu preciso iluminar o meu interior. Porque o meu interior tem que ser o meu maior aliado. E aí ele começou a florescer de dentro para fora. E aí, apesar da pessoa não ter perna, não ter pé, não ter o olho, apesar de tudo isso, a pessoa atrai olhares por onde ela passa, porque ela é muito iluminada. Então a luz dela transpassa o corpo. Olha isso, coisa bonita. A luz transpassa o corpo. E todo mundo sente. Nossa, como ele é engraçado, como ele é divertido. E aí a doença, aí a deficiência começa a ficar para segundo plano. Mas quando a sua luz está apagada, você não tem nada para oferecer a não ser o seu corpo físico. Só que não é todo mundo que quer ficar com um corpo físico com alguma deficiência. Não é todo mundo que olha o essencial. Só que tem pessoas que não tem nada de bom dentro de si. Então tem que vir com um corpo desse jeito, ou acaba ficando com um corpo desse jeito, para cultivar o lado de dentro. Porque eles mesmos eram muito materialistas. Porque eu sou muito gostoso, eu sou muito isso, tá? E aí acontece alguma coisa, perde a beleza física, ou a beleza física fica um pouco comprometida. Aí ela não pode contar só com a beleza física, ela tem que contar com a beleza interior. Então isso aproxima a pessoa de Deus. Então não se torna mais um sedutor barato. Se torna um grande homem e uma grande mulher. Que onde quer que passa, fala, gente, que pessoa maravilhosa. E aí ninguém mais quer saber de questão física. Ninguém quer saber. Eu falei, não tô nem aí pra isso, a pessoa é tão legal, eu quero paz na minha vida. Quero uma mulher ou um homem que me faz bem. Não quero saber que não tem o braço, não tem o olho. Eu quero saber que é uma pessoa que me agrega, que alimenta a minha alma. Olha isso. E aí a pessoa começa a atrair gente de valor.
Gente que é bonita por dentro e por fora. Olha isso, coisa bonita. Então, quebrar a cara, então ter sofrido preconceito lá atrás, foi importante porque a pessoa tinha muito desalinhamento moral dentro dela. E agora ela não tem mais. Porque tudo que ela queria fazer com os outros, ou que fez em outras experiências existenciais, ela já não faz mais, porque ela viveu na pele e ela aprendeu que isso não se faz. Que todo mundo é gente. Com dente ou sem dente, com perna ou sem perna. Gordo ou magro. Então, queridos, tenham a consciência de que é o olhar para o futuro que nos move. O passado é importante. O passado faz parte. O passado é parte de tudo que a gente é. Mas, quando a gente pensa em tudo que a gente anseia, o futuro ele é definitivo e ele é determinante. Então anseie todos os dias, ancore todos os dias a intenção que você tem no seu coração para o seu futuro. É essa sede, é esse olhar para o futuro que vai te mover de hoje em diante. Seja grato pelo passado, sim, mas seja fechado com o seu futuro. Independente do que você esteja vivendo hoje, olhe para o futuro. No anime do Naruto, por exemplo, Narutinho, ele, coitado, sofria todo tipo de abuso, de ofensa, era problemático. Ele só queria ser respeitado e ser reconhecido como gente, porque tratavam ele pior que bicho. Mas, se ele ficasse olhando só para o momento atual das suas dores, ou o seu passado, ao invés de ter focado, ter criado uma obsessão com o seu desejo de se tornar um Hokage, ele não teria se movido. Então ele aturou tudo que ele aturou, todas as ofensas, todas as humilhações, toda a rejeição, porque ele tinha um objetivo maior que era se tornar Hokage. Então eu não quero saber o que está acontecendo comigo hoje. Eu quero saber quem eu vou ser amanhã. Eu estou trabalhando para ser Hokage. Então eu não quero saber que a fulana ou fulano me desiludiu amorosamente. Eu quero saber que eu estou trabalhando para eu ser próspero nos relacionamentos. Então tudo bem, esses últimos não foram bons, mas o próximo vai ser. Não tem problema. Não tem problema. O próximo será maravilhoso. O próximo será grandioso. E eu só quero saber do próximo. É isso, eu quero saber do próximo. E quando você estiver no próximo, você vai fazer o possível para que dê certo. Porque pode ser que o próximo seja o certo. Seja aquele que vai estar com você até ficar velhinho, aquela coisa. Enfim, cada caso é um caso. Nem todo mundo vem para ficar velhinho com alguém. Mas pode ser que até hoje você tinha relacionamentos muito ruins, mas de hoje em diante, mesmo que você tenha vários relacionamentos para frente, não vai ser ruim como foi. De hoje em diante, os relacionamentos vão trazer paz. Mesmo que você fique só 2 anos com um, 3 anos com o outro, 5 anos com o outro, não tem problema. Mas antes era só caos que você vivia. Agora não é mais caos. Agora você atrai sempre pessoas boas. E você não fica pensando que, o próximo, não, você fica, eu tô feliz com essa pessoa e o que eu tiver que ver com essa pessoa, eu estou aberto. Todo dia você vai acordar para fazer dar certo. Porque você sabe que através do relacionamento você vai se aproximar mais de Deus. Então não é só sobre você e sobre o seu prazer material e carnal, sexual, não. Você começa a olhar para essa pessoa entendendo, meu Deus, essa é uma pessoa, é um presente de Deus para mim. Eu não sei o que ela vai me trazer, mas eu sei que de alguma maneira, depois desse relacionamento, eu vou estar mais perto de Deus. E o depois desse relacionamento, você tem que entender que todo relacionamento vai acabar. Se não acabar dali a 2 anos, dali a 3, quando um ou outro morrer, acabou. Porque na outra vida, talvez vocês nem se vejam mais. Então todo relacionamento está destinado a acabar. Tudo é cíclico no universo. Ou então, se vocês morrerem juntos e às vezes vão para o mesmo lugar espiritual pós-morte, mesma colônia, enfim, não existe só colônia no plano espiritual, existem outras qualidades de configurações existenciais lá. Às vezes vocês vão até para o mesmo lugar. Se vocês são muito iluminados e tal, às vezes vocês vão para o mesmo lugar. E pode ser que vocês encarnem de novo juntos. Só que aí, ele vai ser seu pai e você vai ser filho. Ou você vai ser mãe e ele vai ser filho. Ou vão ser irmãs. Ou seja, então a constituição amorosa acabou. Então, aproveite a pessoa que está do seu lado hoje, como sua mulher, como seu homem, como seu namorado ou namorada. Aproveite essa pessoa. Porque a verdade é que mais cedo ou mais tarde vai acabar. Do jeito que está, vai acabar. Tudo tem um fim.
Tudo tem um ciclo no universo. E vocês não são mais especiais que os restos, todos os outros seres que existem no universo infinito, para que isso não aconteça com vocês. Então, tenha essa consciência porque isso traz maturidade. Entende? Então você sabe, vai acabar. Mas bom, enquanto tá comigo, vamos torcer para ser bom. Bom, se a gente ficar 2 anos, eu vou fazer o meu melhor para que seja bom. Se a gente for ficar até ficar velhinho, tomara que seja bom. A diferença de amar sem apego. Entendendo que está afadado ao fim, a transformação. Entende? Está fadado. Está fadado. Mesmo que vocês continuem um na vida do outro, vai ser diferente. Vai ser diferente. Mas o que vocês estão vivendo ali, isso é verdadeiro. Então a gente se esforça para entregar o nosso melhor para essa pessoa que está ao nosso lado hoje, aquela coisa toda bonita. Assim acontece. Então, queridos, não é o nosso passado que nos empurra, mas o nosso futuro que nos puxa. E o nosso futuro é determinado com as intenções que a gente ancora todo dia. O pensamento, ele é criativo e o sentimento dá vida ao nosso pensar. Então pense, deseje, creia e tenha expectativas luminosas de que, vai dar certo. E não é sobre o outro, não é o outro, esquece o outro não tem importância, é você. A expectativa tem que ser sobre você, tipo, eu vou fazer o meu melhor. Dessa vez vai dar certo, dessa vez eu vou fazer o possível para que seja bom e eu confio que Deus vai me mandar ou está me mandando alguém que merecerá receber o meu melhor, porque de hoje em diante eu vou dar o meu melhor. E mesmo se a pessoa não me der o melhor dela, eu vou seguir dando o meu melhor. Porque você não pode focar na dor que a pessoa vai te causar ou te causou, porque você tem que ter o foco o seu, e o nosso foco tem que ser Deus. Cada um se aproxima de Deus de uma forma. Tem pessoas que vão se aproximar de Deus procurando prosperidade material. Tem outras pessoas que vão ter sucesso na vida material, mas vão ser muito fracassadas na vida afetiva, muito fracassadas. E na busca pela vida afetiva, isso vai aproximá-las de Deus. E aí, enfim, cada caso é um caso. Cada um se aproxima de Deus de uma forma. Às vezes, você que está vendo esse vídeo até aqui, o seu caso é esse. Às vezes, você veio se aproximar de Deus através de curando seus relacionamentos. Às vezes, você não tem problema de dinheiro. Seu problema é relacionamento. Amoroso, afetivo, familiar. Através disso, você vai se aproximar de Deus. Às vezes, não. Às vezes, você é uma pessoa que tem relacionamentos bons, mas a sua vida financeira é um caos. Então, trabalhando o que quer que você precise trabalhar dentro de você para você prosperar materialmente, você vai se aproximar mais e mais de Deus. Assim acontece. Queridos, muito obrigada e até o próximo vídeo.